Olá, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Dessa vez nós vamos iniciar a etapa 3 do nosso livro, né? Que corresponde ao módulo 11. Na realidade é o primeiro módulo da terceira série do ensino médio, tá certo? Corresponde ao capítulo 1 do nosso livro, lá na página 449. E é um tema que trata sobre geometria. Então, nesse módulo, nós vamos estudar 3 capítulos, certo? E o primeiro é o capítulo 1 da etapa 3. Vamos iniciar, então? Olha, nós temos aqui o capítulo chamado Forma para que te quero. Veja que eu já chamei a atenção para a palavra forma, porque nós vamos tratar de geometria, tá? E geometria é basicamente forma. Então o capítulo inicia mostrando para vocês a importância que a geometria, que as formas geométricas têm no nosso cotidiano, tá certo? Você vai ver aqui algumas abordagens mostrando esse grau de importância que a geometria tem na nossa vida, tá? Então olha só. Nós temos várias imagens. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que houve um erro aqui de revisão do texto. Tá? A palavra figura normalmente aparece sem a letra I. Tá? Entre o F e o G, normalmente ela fica sem esse I. É só um erro de revisão. O que é que a gente vai chamar a atenção aqui neste capítulo? Se estamos estudando forma, nós vamos trabalhar com figuras, tá certo? Com figuras. E a figura, como diz aqui o nosso texto, pode ser simplesmente uma impressão ou uma representação de imagem, tá certo? É um modelo geométrico das coisas que a gente percebe no nosso dia a dia. Pinturas, fotografias, gravuras, desenhos, tranquilo? Então, olha, vocês já começaram a perceber a importância da geometria na nossa vida. E nas figuras, tem 2 pontos que a gente precisa destacar. A forma com que as figuras são desenhadas e a sua planicidade. A palavra planicidade aqui no sentido de ser plano, tá certo? Porque os objetos, nós vivemos num mundo tridimensional, ou seja, de 3 dimensões. Mas nós fazemos representações bidimensionais desses objetos tridimensionais. Observe aqui essas 2 imagens. Tá? Então aqui são uma feira com vários objetos. Esses objetos aqui são todos tridimensionais, tá certo? Só que a representação deles é plana. Acho que isso é um ovo, né? Um ovo está representado no plano, ou seja, no papel, tá? Tranquilo? Então a gente representa figuras tridimensionais na forma bidimensional. E essas 2 qualidades sempre aparecem juntas, tá? A sua forma e a sua planicidade. E o autor aqui nos leva para fazer uma relação entre as formas geométricas e as embalagens. Eu acho que isso aqui foi uma boa ideia dele. Realmente, as figuras que estão presentes no nosso dia a dia, elas podem ser vistas como objetos geométricos. Claro que sim. Olha aqui, ele deu exemplo de laranja, deu exemplo de uma caixa de fósforo, de uma bola de futebol. Na maioria das bolas, né? São arredondadas. Elas não apresentam a mesma forma, esses objetos, vocês já perceberam, né? Uma laranja, por exemplo, tem uma forma um tanto quanto arredondada. Não é algo redondo, perfeitamente redondo, mas uma forma arredondada. E uma caixa de fósforo tem uma forma retangular, aqui só no plano, tá? Não estou representando uma caixa de fósforo, mas olha, eu começaria desenhando um retângulo, ó, dando uma certa profundidade aqui à caixa de fósforo, vê se não
aparenta. Eu desenho mal a beça, mas estou fazendo o meu melhor. Olha só. Não lembra, assim, bem de longe, uma caixa de fósforo? Lá atrás, ó, quando eu pontilho, quer dizer que eu não consigo ver, mas ela está lá atrás. Pronto. Aqui, parece mesmo uma caixa de fósforo, né? Eu acho. Tranquilo? E veja que essa caixa de fósforo tem algumas formas retangulares e ela é cheia de bicos. Bicos aqui são as pontinhas, ó. Tem um bico aqui, outro bico aqui, percebe? Outro aqui, ó. Esses bicos depois vão ter nomes geométricos formalizados, tá? Mas são pontas. Enquanto a forma redonda não tem ponta, né? Voltemos aqui para aquele ovo. Não é redondo, é ovalado, por isso o nome ovo, tá? Então ela não tem ponta, ó. É um círculo arredondado, tá? Então assim, tem esses dois tipos de forma que nós vamos trabalhar. Muito bem, então o autor continua aqui. Quando a gente observa uma figura, veja que a primeira coisa que nos chama a atenção é a sua forma. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, acho que fica melhor para você ler. É a sua forma. Então, que pode ser, ó, arredondada, quadrada, triangular, hexagonal. Nossa, que nome difícil. Hexa quer dizer 6, tá? Gono quer dizer ângulo, então 6 ângulos. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados tem 6 ângulos. 1, 2, certo? Cada biquinho desse forma um ângulo. Tá, beleza? Então, essa forma pode ser desses. Deu alguns exemplos de formas existentes, tá? Então, quando a gente está trabalhando com figuras, nós teremos que atentar para a forma e o tamanho das figuras. E ele deu um exemplo, por que isso é importante, ó, o exemplo dos favos de mel, lá das abelhas. A forma como as abelhas constroem seus favos tem uma grande economia de espaço. Aí o homem trouxe isso para a vida prática. Quando ele quer guardar as garrafas de vinho nas adegas, eles constroem esses suportes das garrafas como se fossem favos de mel. Por quê? Porque tem uma grande economia de espaço. Viu como é importante na vida prática? Então, as formas estão sempre relacionadas com o que a gente vai fazer com aquele objeto. Nós vamos usar o objeto para quê? Dependendo do que a gente vai usar, a gente trabalha com uma forma ou com outra. Exemplo que ele deu aqui, ó, formato de uma bola do nosso futebol, né? Formato de uma bola do nosso futebol. Ela foi feita porque a gente quer que ela role, a gente quer que ela corra e não machuque os jogadores, ou pelo menos não machuque de forma contundente, né? Se ela tiver um bico, se ela tiver uma ponta, é mais fácil machucar a pessoa. Então é por isso que a bola de futebol, o nosso futebol é arredondado, porque não tem pontas que possam machucar os jogadores. Tá? Então, um exemplo de objetos redondos. Um outro também objeto muito conhecido que ele deu aqui como exemplo é o paralelepípedo. E aí aquela caixa de fósforo que eu desenhei lá atrás, sapato, caixa de sapato, um tijolo, né? Armários comuns, né? Os edifícios, né? Olhando assim de frente, ó, suponha que você está num edifício, se você olhar de frente, né? Aqui cheio das janelinhas, não lembra? Tá? Um paralelepípedo. Aqui depois a gente vai só completar, ó. Depois aqui, ó. Um edifício bem simples, tá? Pronto, tá aí. Ok? Então é um exemplo de paralelepípedo. Olha só outro exemplo que ele dá, interessante, quando ele quer relacionar o formato com o uso que a gente faz dos objetos. Eu tenho um copo aqui cúbico, não é bem cubo, né? É um paralelepípedo.
para ser cúbico, todos esses tamanhos deviam ser iguais. Esse aqui tinha que ser igual a esse, tinha que ser igual a esse. Depois nós vamos ver isso com cuidado. Mas enfim, tem uma forma prismática. Isso aqui a gente chama de prisma. E esse aqui tem uma forma cilíndrica. O fato é, esse aqui é redondo e esse aqui não é redondo. Tá? Esse aqui é mais difícil da gente beber, da gente lavar. Esse aqui é mais simples. Tá certo? Então a forma é importante, dependendo do uso que a gente queira fazer. Outra coisa importante na geometria das formas geométricas é quando a gente quer armazenar e empilhar as embalagens. Claro, né? Você já percebeu. Quando o espaço é pequeno, eu tenho muito mais trabalho para organizar os produtos, é ou não é? Quando o espaço é pequeno. Então tem que ter muito cuidado para ver como é que eles podem ser guardados. Porque existem objetos que não podem ficar deitados, tem outros que não suportam peso em cima deles, e tem outros que não ficam bem no cantinho, né? Não ficam bem encaixados no canto. Por isso que o armazenar e o empilhar dependem da forma. O armazenar e o empilhar depende muito da forma. Tranquilo? Olha a importância aí das formas geométricas. Ele sugere aqui que você observe uma gôndola, né? Aquelas prateleiras de supermercado. Elas têm que ter, eu tenho que guardar esses objetos de forma que eles ocupem o menor espaço possível, fiquem bem firmes. Ó, de novo aqui um erro de revisão, né? Depois tem um I aqui entre o F e o Q, eles esqueceram. Aqui entre o F e o R também esqueceram o I. Mas enfim, e essas embalagens não podem ficar deformadas, né? Para a clientela ter uma boa visão dos produtos que estão aqui nessas embalagens, tá? Nessas embalagens aqui que ele sugeriu dessa foto, ok? Então, olha aí outra importância, outro exemplo da importância das formas geométricas nas embalagens dos produtos, na forma de armazenamento e de empilhamento destes mesmos produtos. E aí ele pergunta aqui, ó, qual é o melhor formato para você empilhar um objeto em cima do outro? É claro que é esse, né? A gente sabe por experiência própria que é muito mais fácil você empilhar caixas do tipo dessa caixa de creme dental aqui, né? Colocar uma em cima da outra, que tem o formato de um bloco retangular, é assim que a gente chama na matemática, né? Na geometria, também conhecido com um nome um pouco mais técnico de paralelepípedo retângulo. Tudo isso é a mesma coisa que bloco retangular, tá certo? Então, se a gente quiser organizar sem deixar sobrar espaço, ou seja, ocupar o maior espaço possível, é melhor usar um paralelepípedo retângulo, né? Na realidade, reto-retangular seria mais apropriado. Tá bem? Se você usasse uma embalagem arredondada, como ele diz aqui, o espaço não seria tão bem aproveitado. Tá bom? Pois bem, nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Foi apenas uma introdução ao nosso estudo sobre geometria, tá? Vocês leiam a página 449 do livro para ver em mais detalhes isso que a gente acabou de colocar aqui, porque isso é importante para os assuntos que vão envolver os sólidos geométricos, que será tema do nosso próximo vídeo. Até lá então.